Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Componentes.design. Eu sou o William Matiola e hoje eu vou ser o seu instrutor na aula sobre accordions ou collapse, que é um nome que também funciona para esse tipo de componente. Lembrando que essa é uma aula gratuita, então você está assistindo ela 100% grátis no YouTube ou no site Componentes.design. Então, se quiser retribuir, por favor, deixe um comentário ou compartilha com algum amigo seu ou compartilha nas suas redes sociais. Vai ajudar bastante o projeto a ser conhecido por outros designers que estão aí querendo aprender sobre componentes de UI com conteúdo de qualidade, custando nada ou muito pouco. Então vamos lá, sem enrolação. Vamos começar então sobre a definição do que é um accordion, tá? Nada mais são do que títulos empilhados que podem ser clicados para expandir ou recolher um conteúdo completo que está sendo ocultado. Basicamente isso. Então aqui tem um exemplo para você entender. Eu clico no mais, ele expande, vai virar um menos, aí eu clico no menos, ele retrai. Poderia ser uma seta também, e aí a ação é praticamente parecida, tá? Qual é a anatomia básica desse componente? Novamente, super simples, a anatomia básica ela é composta por título, né, que vai transmitir a essência do tipo de conteúdo que está sendo ocultado. A gente vai ter o ícone, que pode ser um mais ou uma seta, como eu comentei. Ele vai indicar o estado do accordion, se ele está aberto ou fechado. E a gente vai ter o painel, que é o conteúdo secundário, onde a informação sendo ocultada vai estar exposta, tá? Assim como a gente está vendo aqui nesse exemplo no lado direito. Então é super simples. E aí agora a gente vai falar sobre os benefícios do accordion, tá? O primeiro benefício é que ele reduz a desordem. Então assim, com os accordions eu consigo exibir informações uma seção por vez, ocultar informações que não são relevantes para os usuários, e elas vão acabar simplificando a página, o que, consequentemente, diminui a carga cognitiva dos usuários, ou seja, eles não são bombardeados por muita informação, e aí permite que eles se concentrem somente nas informações que estão ali imediatamente disponíveis, ou seja, está buscando uma informação específica, ele vai diretamente naquela informação, encontrou, finalizou a ação, e é isso. Tá? Outro benefício, ele diminui a rolagem, então imagina que eu tenho uma quantidade muito grande de texto, eu posso usar os accordions para fazer sumários, né, usando os títulos, e aí eu consigo reduzir muito a quantidade de informação de uma página. Tá? Então aqui, segundo a NN Group, diminui a rolagem porque acabam reduzindo então o esforço necessário para navegar por páginas longas e permitem que uma gama mais ampla de tópicos dentro do conteúdo permaneça acessível sem a necessidade de rolagem. Tá? Bem interessante também. Outro benefício, uma visão geral da página. Tá? Então aqui ele age como se fosse um índice mais conciso, né, daquela página. E aqui um exemplo mostra claramente como isso funcionaria. Essa é uma página que mostra detalhes, documentação de um design system. Então aqui a gente tem o guides, que ele é um collapse, que vai ter muitos outros itens dentro, e se isso tivesse uma lista totalmente aberta, tornaria a página muito maior, tá? E aqui eu consigo ter uma visão geral do que existe dentro daquela página. Outro benefício é que melhora a varredura da página, então os títulos do accordion eles dão suporte para a varredura e vai destacar os pontos principais de cada pedaço. Essa apresentação simplificada permite que os usuários processem as informações de uma forma mais rápida e melhor. É evidente, né? Se eu estou numa página com pressa, buscando informações para responder perguntas específicas, eu posso usar os collapses ou os accordions para facilitar o encontro dessas informações. Outro benefício é o acesso direto ao conteúdo. Um bom exemplo disso é a Wikipedia. Então eu tenho na parte lateral toda a listagem de conteúdo sobre aquele artigo. E muitas vezes a gente sabe que um artigo da Wikipedia ele pode ser enorme. Então com os accordions aqui eu consigo ver claramente quais são os tópicos, subtópicos daquele conteúdo específico. E aí navegar diretamente para aquela informação que eu estou buscando. Tá? Sem ter que rolar todo o conteúdo para tentar achar alguma informação relevante. Nem só de benefícios vive um accordion, então a gente também tem alguns problemas de usabilidade, que a gente vai ver aqui, que muitas vezes se contradizem com os benefícios, porque depende muito do contexto que a gente vai estar utilizando esse componente, tá? Então um dos problemas é o acesso fragmentado, mas também é um benefício, dependendo da situação.
Nesse caso, um problema seria que o usuário ele vai precisar mudar manualmente entre os blocos para ver todo o conteúdo disponível. Então, se ele está buscando muitas informações, isso pode se tornar cansativo, tá? Então, tem que ver bem o contexto. Se é uma sessão de perguntas frequentes, muitas vezes ele está buscando coisas individuais. Agora, se é um conteúdo que ele foi só fragmentado para diminuir o espaço da página, talvez não seja tão interessante se o usuário tiver que ler tudo aquilo ali de qualquer maneira, tá? Aumento de custo de interação, tá? Nesse caso aqui, a NN Group fala, ele tem que rolar a página, escanear os títulos, decidir qual clicar, dar o clique e esperar o conteúdo aparecer. Isso vai demandar muitos diferentes tipos de interação. Eu trouxe um exemplo muito bom aqui que eu mesmo passei, que é o FAQ, né, o Perguntas Frequentes da ZoloGo, que é a empresa que eu utilizo aqui na Europa para gerenciar minha empresa, onde eu tenho que entrar numa página de FAQ, entrar no produto específico, que é o ZoloGo, para então escolher uma categoria, no caso o Income. Aí dentro de Income eu vou ter esses collapses, esses accordions. Dentro deles eu tenho uma página que vai me levar para um post num blog, para aí sim eu conseguir a informação. Então, para chegar até onde eu queria, que era responder a minha pergunta, eu tive que passar por muitos passos, tá? E aí isso pode, no acúmulo de passos, né, e no acúmulo de ações, isso pode demandar muito tempo do usuário. Outro problema também é a descoberta comprometida. Então, mesmo que os accordions ou collapses eles deixem a página simples, eles invariavelmente vão deixar mais difícil para o usuário descobrir as informações relevantes porque elas estão ocultas. Então é uma balança, né? Por um lado é positivo, é um benefício de eu diminuir a página, mas por outro eu dificulto ainda mais, às vezes, né, o encontro dessas informações. E aí, esse eu acho que é um dos principais, que é a questão de acessibilidade, tá? Nem todo accordion está otimizado para leitores de tela ou para navegação com teclado. Eu estava tentando utilizar aqui o leitor de tela da Apple e ele simplesmente não lê o conteúdo dentro do accordion. Então ele consegue ler o título, eu consigo clicar para expandir esse accordion, mas o leitor de tela, o VoiceOver, né, ele não consegue ler o conteúdo dessa página aqui. Então ele não foi bem otimizado para ser acessível. E outro problema, que na minha opinião não é lá um problema muito grande, porque eu acho que as situações que isso pode acontecer são bem raras, mas é algo a se considerar, que é se eu quiser imprimir a página que tem esses accordions. Vamos supor que eu quero imprimir a página porque eu quero, sei lá, discutir isso com alguém e mostrar os detalhes para alguém. A impressão só vai mostrar o conteúdo daqueles accordions que estão abertos. Os que estão fechados a gente vai ter só o título sendo exibido. Vamos falar agora sobre quando usar e quando evitar os accordions ou collapses, começando então com quando utilizá-los. Quando o usuário ele precisa apenas de poucos pedaços de informação na página. Esse é um exemplo muito bom porque é uma seção de recursos em que eu tenho aqui os 3 recursos principais, com poucas informações, e aí clicando nele eu consigo expandir e ver ali um detalhe da tela que está relacionado àquele recurso, tá? Então não precisa de muito conteúdo para o usuário, eu posso utilizar o accordion para criar esse efeito de navegação. Outra situação que é interessante usar accordions é quando a tarefa principal é simples e direta, como um passo a passo. Nesse exemplo aqui é o passo a passo do checkout da Amazon, então eu tenho aqui o accordion funcionando da seguinte maneira. Eu primeiro preencho os dados de entrega, quando eu termino eu vou para os dados de pagamento, quando eu termino os dados de pagamento eu vou para os detalhes de entrega e aí depois eu finalizo a compra. Então assim, ele vai abrindo e fechando à medida que eu vou preenchendo as informações nesse passo a passo. E é uma situação que funciona muito bem e reduz aí a carga cognitiva também do usuário. Outra situação é quando a gente tem informação em cada seção independente e os usuários provavelmente não precisarão acessar simultaneamente, como é no caso das perguntas frequentes. Então ele vai lá buscar algo super específico, ele provavelmente não vai precisar ter vários accordions abertos ao mesmo tempo. Outra situação é principalmente quando a gente tem pouca tela disponível, no caso dos aplicativos mobile, quando o conteúdo é muito longo e o tamanho da janela é pequeno. Então nesse caso aqui, eu não lembro qual é o aplicativo, mas é uma seleção de interesses, né, tópicos de interesse. E aí eu tenho a categoria principal e dentro dela eu tenho os subtópicos e a opção de ver mais também. Então é uma maneira que eu posso reduzir
a quantidade de informação quando a minha tela é muito pequena. Agora vamos falar sobre quando não devo utilizar um accordion ou collapse. Quando o usuário precisa da maioria do conteúdo na página para encontrar respostas para suas perguntas. Então, vamos supor que você está se inscrevendo numa graduação e aí precisa ler todo um edital ou como funciona aquele curso. Se toda essa informação estiver fragmentada em accordions, essa sua experiência ela vai ser muito comprometida. Porque às vezes você quer ter disponível toda a informação sem ter que ficar abrindo e fechando accordions para entender todo o contexto daquela graduação. Quando há pouco conteúdo na página. Se tem pouco conteúdo na página, não faz sentido ter um accordion. O accordion é justamente para esconder bastante conteúdo e deixar a página menor. Nesse caso aqui, essas seções não precisariam de um accordion para funcionar, certo? Quando o conteúdo tem uma hierarquia grande com outros níveis, aí já complica, né? Eu tenho um accordion dentro de um accordion e aí vai ficando cada vez mais Inception, né? Vai tendo conteúdo dentro de conteúdo. Então, assim, nessas situações aqui, é melhor talvez utilizar um menu lateral, como se fosse o Wikipedia, para você exibir toda a informação disponível, tá? Não colocar accordions dentro de accordions. Quando o conteúdo está espalhado e é difícil de resumir, tá? Então, assim, no caso da Ramp aqui, tem muitos conteúdos que explicam o produto. Eu não vou colocar isso dentro de um accordion, porque é mais fácil segmentar em seções do que eu ficar tipo, colocando pecinhas tentando encaixar para fazer isso funcionar dentro de um accordion. E quando não usar? Quando eu quero que o usuário foque no conteúdo, ele fique imerso na leitura de alguma coisa. Esse é um exemplo muito bom do Substack, que é o aplicativo que eu uso para postar minha newsletter e a Stoa principalmente. Então eu quero que a pessoa fique imersa naquele conteúdo que eu publiquei. E aí o que o Substack faz? Ele coloca na lateral esquerda essa timeline que se você passar o mouse em cima, ela expande no índice, tá? Então assim, ele não está em formato de accordion. Isso é bem interessante para evitar o uso desses accordions quando eu preciso que a pessoa fique realmente imersa no conteúdo. Vamos falar então agora sobre accordions mobile, tem algumas diferenças, tá? Primeira coisa de vantagem que a gente tem na utilização de accordions é a economia de espaço, então eu consigo exibir uma grande quantidade de informação em um espaço limitado, no caso da Wikipedia, por exemplo. Outra vantagem é uma visão geral do conteúdo, e nesse caso eu estou usando o mesmo exemplo da Wikipedia, porque eu consigo ter uma visão geral da página, né, e eu permito com que o usuário ele consiga identificar rapidamente as seções que mais interessam ele, e aí ele vai acessar diretamente aquele tipo de conteúdo. Quais são os desafios que a gente tem quando a gente está trabalhando com accordion dentro do mobile? Embora eu consiga fazer com que o usuário tenha uma noção do que se trata aquela página e permitir o acesso rápido, eu vou ter uma situação de desorientação do usuário quando eu começo a expandir esses accordions, né? Porque ele vai perder o contexto de navegação. Então, especialmente se o conteúdo for expandido for extenso no caso da Wikipedia. Nesse caso, eu expandi a seção design e eu perdi a minha navegação. Eu tenho que desexpandir, eu tenho que retrair isso para voltar com a minha navegação. Ou outro desafio é o excesso de rolagem, né? Então conteúdos longos eles vão exigir muita rolagem e aí torna difícil para os usuários localizar o cabeçalho do accordion para que ele possa ou recolher ou navegar para outras seções. No caso da Wikipedia é um outro exemplo também. Então a gente sempre tem benefícios e tem desafios. Eu acho que cabe ali estudar cada situação para ver se faz sentido usar um accordion, ou se faz sentido mostrar todo o conteúdo, ou se faz sentido utilizar outro componente também, tá? Para exibir essa informação. Agora a gente vai para a parte prática, que é criando accordions no Figma. Eu vou mostrar para você como criar esses accordions e como fazer animação para ele expandir, retrair, de uma maneira super simples e super didática. Bora lá! Seja bem-vindo aqui ao nosso ambiente de prática. Deixa eu mostrar para você os elementos que a gente tem e qual é o resultado final que a gente vai conseguir hoje nessa prática de accordions. Nós temos aqui dois elementos que são necessários para essa animação acontecer, o item fechado e o item aberto, que vai resultar nesse resultado final aqui. Eu expando e contraio, a animação está bem suave, que é uma das coisas que eu vou mostrar para você também.
nós veremos aqui como modificar a animação para deixar essa transição entre aberto e fechado mais suave. Para começar, precisamos criar então aqui o primeiro item, que seria o nosso question. Você pode selecionar a ferramenta de texto e escrever qualquer coisa. Eu vou usar question. Eu estou utilizando aqui a typeface interdisplay no peso médium e tamanho 14. Novamente, isso vai depender do seu design, mas para esse exercício, esses são os valores que eu vou utilizar. Agora, precisamos adicionar uma seta, ou pode ser um ícone de mais para a gente poder fazer essa variação aqui fechada. Eu já tenho esse ícone componentizado, então eu só vou copiar aqui. Caso você não tenha ainda, você pode apertar Command K e pesquisar por Material Symbols, e aí você vai encontrar várias setas aqui, ou você pode pesquisar por plus e encontrar vários ícones de mais para o seu componente. Se você quiser componentizar igual eu fiz, crie uma página de tokens, depois um frame de ícones e coloque os seus componentes de ícones todos aqui. Agora precisamos selecionar os dois e criar um auto layout. Então aperta Shift A, ele vai criar o nosso layout, confere se está centralizado, aqui está na lateral direita, e o próximo passo é adicionar os paddings. Você pode ver aqui que eu tenho os valores de espaçamento nas laterais, a gente vai mudar isso aqui. Nesse primeiro item a gente coloca 12, que é o padding left e right, e aqui é o padding top bottom, a gente vai colocar 16, para ele ficar essa caixinha aqui. Outra coisa, você pode mudar a largura no W aqui para 500 para ficar mais interessante. E aí agora, o que a gente precisa fazer é uma cópia disso aqui, então você pode apertar Command C, Command V, e você vai deletar esse ícone, porque a gente não precisa, vai mudar o peso desse texto para regular, e vai remover o padding top desse elemento novo. Então você vai selecionar ele, vai vir aqui nessa caixinha aqui, ó, e botar o valor de 0. Agora, o que a gente precisa fazer é selecionar os dois e apertar Shift A para criar um auto layout, e aí a gente tem o nosso componentezinho aqui, e agora nós vamos adicionar uma cor. Então aqui na parte de fill, você seleciona o estilo, caso você tenha. Caso você não tenha, adiciona o branco ou outra cor que você goste. E aí a gente tem aqui o nosso primeiro componente, vamos chamar isso aqui de answer. E para deixar tudo organizado, eu já vou renomear isso aqui nas minhas layers, tá? Então isso aqui eu vou chamar primeiramente de accordion, depois a gente vai mudar porque vai ter uma variante. Aqui eu vou chamar de header, porque é o nosso cabeçalho, né? E aqui eu vou chamar de content. O próximo passo é criar um componente de fato. Então a gente vai selecionar esses elementos aqui, e lá na parte superior direita você vai ter o ícone de Create Component, ou você pode apertar Command Shift K, a gente tem o nosso componente. A gente vai mudar isso depois, alguns valores depois, mas agora o que você precisa fazer é criar uma variante, porque a gente precisa dessas duas variantes aqui. Então é muito simples, basta clicar nesse ícone aqui, Add Variant, e ele vai adicionar uma variante, e cria esse box ao redor, que é o componente completo. Na primeira variante, você vai dar 2 cliques para selecionar só essa parte aqui, e na lateral esquerda você vai ocultar essa layer nesse olhinho. Então a gente tem a nossa variante fechada, a nossa variante aberta, nós precisamos mudar esse ícone aqui para ele refletir o estado aberto, então você pode selecionar esse ícone. Caso você tenha componentizado, você vai ter aqui na parte superior direita um drop-down com todos os ícones, e aí você seleciona a versão da seta para cima. Caso você não tenha componentizado, basta procurar o ícone, como eu mostrei antes, e aí colocar ele aqui no seu componente, tá? Agora a gente vai animar a transição de aberto para o fechado. Então é muito simples, a gente precisa selecionar isso aqui. Na parte superior direita a gente muda da aba Design para Prototype. E aí aqui, ó, agora você vai, quando passa o mouse em cima no elemento, tem essa bolinha azul. Você clica nela e arrasta para baixo para conectar os dois. E aí aqui a gente vai mudar os valores de acordo com esse minha colinha aqui. Tá? O seu vai vir diferente, provavelmente o seu vai vir como animação instant, então você vai mudar para Smart Animate. Na curva, provavelmente vai vir Easy Out ou Easy In and Out, você vai mudar para Custom Spring, porque a gente vai mudar a animação desses elementos, tá? Na duração,
a gente vai botar 240 milissegundos, que é o tempo que demora para expandir e terminar a animação. E aqui no Stiffness, preste atenção porque mudando alguns valores aqui, o Figma automaticamente nivela esses outros valores, tá? Então 240, aqui a gente vai deixar o Stiffness em 290, tá? O Stiffness é a velocidade que demora para alcançar o alvo dessa animação, e o Damping ele vai mexer na oscilação dessa animação, tá? Então quanto maior Damping, menos oscilação nessa animação. Tá, e o Figma faz isso automaticamente, então mudando esses valores é provável que vai aparecer esses aqui para você. Caso não apareça, você ajuste. E você vai fazer a mesma coisa nesse elemento aqui, então seleciona e conecta no de cima. É bem provável que os valores já vão vir com os mesmos de antes, se não vierem como aqui, você pode fazer a mudança seguindo esse padrão, tá? Para ver se funcionou, você pode ir lá no canto superior esquerdo em Assets, selecionar o seu accordion, joga ele aqui no Canvas, você pode apertar Shift espaço para abrir esse mini visualizador de animação, e aí clicar e ver ele expandindo. Aqui a gente não vai ter a experiência completa de uma listagem de accordions, como mostrei no começo. Então o próximo passo é a criação desse grupo de accordions para ver essa animação mais fluida. Vou criar aqui um novo frame para facilitar essa composição. Deixa eu deletar isso daqui. Vou arrastar esse meu novo componente para esse frame. Aqui eu estou usando ele maior, então eu vou colocar aqui quase por 1 pixel, 620. Agora eu vou duplicar isso aqui. Se eu selecionar aquele elemento, ficar pressionado Shift Option e aí eu arrasto, eu crio uma cópia. E se eu ficar apertando Command D no teclado, ele cria várias cópias em seguida para mim. Isso facilita muito e agiliza o processo. E agora eu preciso criar um auto layout com todos eles selecionados. Então eu aperto Shift A e aí a gente tem o nosso grupo de accordions. Para testar a mesma coisa, seleciono o frame, Shift espaço. Agora a gente já tem aqui uma animação bem mais interessante, tá? Uma coisa que a gente precisa fazer também é adicionar essa linha aqui para dividir os accordions. Então a gente vai adicionar essa linha somente na parte de baixo dos dois. Você pode selecionar os dois aqui. E aqui em Stroke, eu já tenho um estilo de Stroke. Eu estou usando um cinza bem clarinho. Acho que se você usar o branco, você pode diminuir para 90% de lightness. E aí eu vou mudar para ficar só na parte de baixo. Então nesse quadradinho aqui, ó, Strokes per Side, eu vou colocar só Bottom. E aí você vai ver que já mudou aqui a aparência da nossa listagem. Outra coisa que precisamos fazer aqui para deixar esse componente um pouco mais fácil de editar as questões e as respostas é criar novos atributos para fazer a edição desses textos no componente pronto. Então a gente vai selecionar esse box aqui, e aqui em propriedades tem alguns ajustes que precisamos fazer. O primeiro deles é mudar a property 1 para state. A gente vai selecionar esse primeiro aqui, vai chamar de closed, e esse segundo aqui a gente vai chamar de opened. E aí voltando aqui no box, a gente vai criar duas novas propriedades, e são duas propriedades de texto. A primeira a gente vai chamar de question. Esses nomes, esses valores aqui, são totalmente arbitrários, tá? Eu estou usando aqui a título de exemplo, mas talvez no seu design system tenha algum padrão que seja melhor para nomear esses itens. Eu vou chamar de question, e um outro aqui eu vou chamar de answer. Agora a gente precisa adicionar essas novas propriedades para os nossos elementos aqui no componente. Então eu vou selecionar os dois questions aqui, e lá no canto superior direito eu vou clicar nesse ícone e vou dizer que isso aqui são questions. Eu esqueci de colocar os valores, tá? Isso é muito importante. Volte lá se você clicar no box novamente, clica nesse ícone aqui para editar a propriedade, e o valor você deixa question, e no valor de answer, deixa answer também, só para você ver alguma coisa no componente final. Beleza, aqui no answer eu vou deixar então como answer. E agora, se eu voltar aqui no meu exemplo, se eu selecionar o primeiro aqui, nós temos agora a opção de mudar o texto diretamente nele. Então, quantos likes esse vídeo merece? Nossa pergunta.
Para mudar a resposta, você precisa mudar o estado para Opened, e aí vai aparecer o box para editar a resposta. Esse vídeo merece 1000 likes. E vou mandar para meus amigos. Fica a dica aí para você encaminhar essa aula para quem precisa aprender algo novo. Depois eu posso voltar ao estado para Closed, e aí quando eu testar isso aqui novamente, apertando Shift espaço, eu consigo ver que está funcionando. Bom, eu espero que você tenha gostado. Essa é uma aula super simples e, claro, depende muito do accordion que você está fazendo. Às vezes o accordion é mais complexo, ou ele tem coisas diferentes, e aí vai exigir valores diferentes ou maneiras de criar esse componente de forma diferente. Mas o que eu te mostrei hoje é a maneira mais simples e funcional de criar esses componentes, as variações e as animações que vão fazer o seu design ficar cada vez melhor. Espero que você tenha gostado, te vejo nas próximas aulas e se puder indicar essa aula para algum amigo seu, vai ser muito bacana. Valeu, abraço!